Outra internet é possível? Apesar de surgir restrita a um ambiente militar e acadêmico, em pouco tempo a internet se converteu em promessa de democratização do acesso ao conhecimento, à informação, à comunicação. Mas com a reconfiguração do capitalismo nas últimas décadas e sua crescente plataformização, o ambiente online passou a ser dominado por monopólios digitais. Das suas sedes no norte global, corporações transnacionais passaram a ter o poder de modelar o debate público a partir de interesses privados, inclusive interferindo indevidamente nos rumos de democracias e estados. Aqui no Batalhas Digitais já falamos de muitas das questões que despontam da complexa rede mundial de computadores. As desigualdades no acesso à internet, tecno-autoritarismo, a coleta massiva e indiscriminada de dados pessoais e o racismo algorítmico são alguns dos temas já abordados aqui. Neste episódio especial do Novembro Negro, a ideia é olhar para a intersecção de raça e tecnologia. Mas mais do que isso, o mundo em que vivemos foi forjado no colonialismo e a hierarquização racial foi um dos mecanismos implementados pelos colonizadores para legitimar a nova ordem de poder que emergia. Começava aí o genocídio do povo negro, que há séculos inventa tecnologias e cria estratégias para existir, para enfrentar o racismo estrutural, para lutar por direitos. E é nessa fonte de sabedoria, resistência e criatividade que a gente quer beber hoje para refletir sobre o presente e o futuro da internet e das tecnologias. Bom, sem me alongar muito mais, vamos lá para o 19º episódio do Batalhas Digitais, o podcast da Coalizão Direitos na Rede. Hoje recebemos a Maria Verônica de Santana, mulher negra, nordestina, agricultora assentada, agroecológica e educadora popular feminista. Verônica é integrante do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, o MMTRNE. Ela também faz parte da pesquisa Territórios Livres, Tecnologias Livres, uma iniciativa do MMTR, CONAC e Intervozes. Seja muito bem-vinda, Verônica. A gente também recebe José Vitor Pereira Neto, que é produtor cultural e advogado especializado em direitos culturais e digitais. Ele estuda direitos humanos, raça, cultura e tecnologia. Ele é militante da Articulação Negra de Pernambuco, a ANEP, e membro do Aqualtune Lab, uma das organizações que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Seja muito bem-vindo, José Vitor. Eu sou a Gisele Mendes, jornalista e integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, uma das entidades que também integram a Coalizão Direitos na Rede. Bom, vamos lá então para o nosso debate. Vamos começar então com uma pergunta para a Verônica. Verônica, uma das frentes de luta da Coalizão Direitos na Rede é a questão do acesso à internet, que hoje definem, por exemplo, quem pode acessar determinados benefícios sociais, como o auxílio emergencial na pandemia. Quem pode ter acesso à educação, à informação, ao trabalho, à renda. Ou seja, o acesso à internet é também uma questão de acesso à cidadania, né? E essa desigualdade, ela afeta desproporcionalmente as pessoas negras, em especial as mulheres negras. A pesquisa Territórios Livres, Tecnologias Livres, traz um pouco dessa realidade, né? A partir dos recortes de raça, gênero e classe. Então, eu queria que você falasse um pouco do que vocês encontraram nessa pesquisa. Então, Gisele, eu queria iniciar resgatando um pouco do histórico do movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste com a questão da comunicação. E aí, enquanto nós, mulheres rurais, negras do Nordeste, fazendo esse recorte, estivemos sempre à margem da comunicação, para a gente chegar hoje do que é, né, as tecnologias e o que é a internet. Então, o movimento ele surge na década de 80, trazendo um grande desafio de articular mulheres rurais em todos os estados do Nordeste, em diferentes regiões e cantos e roçados desse nosso território nordestino. E a comunicação é entendida como uma grande ferramenta de organização, porque é preciso, então, se comunicar com as mulheres, é preciso levar informações, mas também saber de como anda a vida das mulheres. E aí depois a gente avança para a comunicação como também uma ferramenta de segurança também no enfrentamento à violência. Quando se cria
o Disque Denúncia, e a gente vê que as mulheres rurais estão totalmente excluídas desse mecanismo de enfrentamento à violência, porque nos espaços rurais sequer tem orelhão. E as mulheres, então, do Nordeste fazem uma grande mobilização de audiências públicas, reivindicando orelhões nas comunidades rurais. Depois vem a internet e esse avanço das tecnologias. Mas avançando, então, para esse período agora que a gente está vivendo da pandemia, e aí a gente cria essa grande reflexão sobre o uso da internet. Então, a internet ela passa a ser, né, imprescindível na nossa vida. Então, a gente vai ver de que as principais organizações parceiras nossas do movimento estão realizando suas atividades online via internet. A gente precisa se comunicar com as outras mulheres para saber de como é que estão os seus territórios. A gente precisa se comunicar com os nossos familiares que estão, alguns na cidade, outros em outros estados, e é via internet. Os nossos filhos estão fora da escola e precisam da internet, e a gente precisa acessar uma série de políticas públicas que também precisa da internet. E aí a gente vai ver de como nós, mulheres rurais, as comunidades, estamos excluídas desse processo e dessa comunicação. Daí surge também, e aí resgatando também um pouco da história, da experiência do que foi da parceria do MMTR Nordeste, do CONAC, no projeto Ondas da Resistência, que vai fazer uma série de reflexões de como as mulheres estão excluídas, mas também de como as populações, a partir dos seus territórios, e aí é muito a partir também da experiência do derramamento de petróleo no litoral do Nordeste, de que tem uma pesquisa que vai dizer de que as populações não foram ouvidas pelos meios de comunicação. Ou seja, também quem produz a comunicação não somos nós. E aí a forma também que a gente é vista nesses meios de comunicação também não dialoga com a nossa realidade. Então, surge então a necessidade de se fazer um mapeamento, uma pesquisa, para dizer, olha, realmente isso que a gente está dizendo, que a gente sente, que a gente está colocando todos os espaços de quanto a gente está excluída dos meios de comunicação, ou esses meios de comunicação não falam das nossas vidas, não são reais, a gente transforma isso numa pesquisa. Então, a gente realiza, então, essa pesquisa que se chamou Territórios Livres, Internet Livres, que foi realizada em 30 comunidades do Nordeste, e aí eu participei como pesquisadora pelo MMTR, eu e mais 4 companheiras, mas como é uma pesquisa que foi realizada em comunidades, e cada uma realizou também uma parte na sua comunidade, do seu território, então é muito, assim, vago dizer que eu e 4 companheiros somos as pesquisadoras, né? Porque foram muitas pesquisadoras, em cada cantinho, em cada lugar, cada uma contribuiu de alguma forma, trazendo uma foto, trazendo um relato, trazendo um dado, e aí foi muito importante, porque a pesquisa vai trazer para a gente, do nível de exclusão que a gente está da internet, mas eu acho que é importante dizer também de como a gente vai criando as reflexões a partir dos processos de formação, de que entender que essa tecnologia, ela, igual às outras tecnologias, ela não é imparcial, né? Então, a internet, ela também tem um objetivo que corresponde, né, aos donos dos meios, dos sinais e tudo mais, e aí que a gente não inclui as nossas vidas, não é feita para a gente. E aí a gente precisa, então, avançar na nossa reflexão qual o tipo de comunicação, mas qual o tipo de internet interessa e que fortalece os nossos territórios. Perfeito, Verônica, perfeito. Isso Bom, pensando nisso, assim, José Vitor, eu acho que a Verônica faz uma reflexão bem interessante aí para a gente pensar a construção dessas tecnologias em si, né? Ela traz a importância dessas tecnologias como ferramentas importantes, né? Na luta contra a violência de gênero, na luta antirracista, na luta do movimento de trabalhadores rurais, né? Então, essas novas tecnologias, elas se tornam ferramentas importantes nessas lutas por direitos, né?
E aí a gente tem muitos coletivos negros também que se utilizam dessas tecnologias para mobilizar, para visibilizar, para denunciar o racismo estrutural. Mas essas tecnologias em si, como bem trouxe a Verônica, esse ambiente digital ele é dominado por essas mega empresas e é construído a partir de uma perspectiva da branquitude. Então eu queria saber de você como que a gente pode enfrentar isso. Olha, Gi, eu acho que de forma objetiva a gente pode falar em uma racialização do debate. Mas antes de entrar diretamente nisso, eu sempre gosto de, quando estou tratando sobre esse assunto, de falar sobre a importância do conceito do devir negro no mundo, né? Que é o conceito do Attili Mbembe, que coloca a ideia, essa ideia desse personagem racial do negro, né, constituído na modernidade, de que nós, pessoas negras, estamos diretamente associadas a coisas negativas, né, a degradar, em detrimento do branco. Por exemplo, o branco está sempre associado à virtude, ao belo, o negro está associado ao feio, à degradação, e nesse aspecto da tecnologia a gente tem uma referência semelhante, né, de que o branco está associado ao moderno, ao avançado, à própria tecnologia, enquanto o negro está associado ao atraso, né? O negro não produz tecnologia, a tecnologia era uma coisa da Europa, da Revolução Industrial, do capital, enquanto as colônias não são dotadas de tecnologia, são rurais, como se não houvesse tecnologia no meio rural também, só fosse algo urbano. E aí você tem um impacto disso muito evidente, uma herança disso, né, no campo da tecnologia, quando você vai ver os principais estudos sobre tecnologia, né, quem escreve sobre tecnologia geralmente são pessoas brancas, os espaços de estudo no geral também, né, tanto as universidades quanto grupos de estudo são também dominados por pessoas brancas, assim, e não se torna necessariamente nos cursos propriamente de técnica, né, de tecnologia, mas, por exemplo, na área em que eu me formei, né, no direito também, quando eu estudava direito digital, eu era a única pessoa negra no grupo de estudo, assim, majoritariamente era um grupo de estudo totalmente formado por pessoas brancas, em detrimento, por exemplo, de direito criminal, que tinha uma maioria de pessoas negras, assim. E é nessa situação que você percebe a importância da racialização do debate. Eu me lembro quando eu fazia parte dos grupos de estudo de direito digital, a gente discutia, como era majoritariamente dominado por pessoas brancas, não se tinha discussão sobre reconhecimento facial, sobre impactos da tecnologia, das plataformas digitais na realidade de pessoas negras. A gente discutia coisas mais genéricas, como, por exemplo, a responsabilidade civil do provedor, que é muito natural quando se tem um grupo de pesquisa de direito digital e não aprofunda questões raciais porque não tem pessoas negras. Então, assim, eu penso que para esse enfrentamento, um dos principais caminhos é essa racialização do debate, né? A gente colocar as demandas do movimento negro, das pessoas negras, dentro do debate sobre a tecnologia, levar em consideração que o conhecimento que é produzido sobre tecnologia não é um conhecimento exclusivamente técnico e apolítico, mas sim ele tem um efeito político ali, tem toda uma consistência da branquitude, e isso tem que ser repensado, refletido a partir das experiências negras. Outra forma de enfrentamento também que está ligada também à racialização do debate, né? É a inclusão de pessoas negras nesse debate da tecnologia, que vai desde a inclusão de pessoas negras, tanto nos cursos técnicos, né, de tecnologia, né, de formar novos programadores, novos especialistas em tecnologia que sejam pessoas negras, e é isso a gente passa também por uma melhor estruturação também do nosso sistema educacional de base, né, porque a gente tem cursos de tecnologia demandam um conhecimento matemático relativamente grande, a gente tem um déficit nacional de acesso à educação no que tange a matemática, um déficit bem grande, assim, então é quase que um problema estrutural, que uma grande bola de neve
na ponta vai resultar em poucas pessoas negras ocupando esses espaços de cursos de estudo na área da tecnologia. Então, fundamental também ocupar esses espaços, ter pessoas negras de referência falando sobre tecnologia. Eu sempre penso muito na minha própria organização, assim, do Opportunity Lab, como foi muito massa para mim entrar que sempre estive em grupos de estudo sobre tecnologia, não dominados por pessoas brancas, e hoje está numa organização que tem todo mundo que fala sobre tecnologia, eles são pessoas negras, assim, eu pude encontrar uma referência, assim, uma referência pessoal, assim, porque você sempre se sente muito perdido, assim, né, falando sobre tecnologia. E quando você fala sobre racismo na tecnologia, muitas vezes, parece o esquizofrênico, assim, que está falando, né, sobre, até pela própria a ideologia construída sobre a tecnologia, de que a tecnologia é algo técnico e não erra, é algo fora do humano, assim. Então, parece que o debate racial parece sempre muito esquizofrênico para quem está imerso na branquitude, né, dentro da tecnologia. Então, ter encontrado esse espaço lá no Alcaltune foi incrível também. Então, isso é a racialização do debate, a inclusão de pessoas negras, que também passa não só por uma inclusão educacional, mas uma inclusão também no acesso à tecnologia, né, no acesso à internet. A gente tem um país assim que tem uma parcela considerável de pessoas que não têm acesso à internet. E se você considerar esse acesso à internet e o acesso de qualidade, é uma parcela muito maior, porque a gente tem um grupo, a maioria da população tem acesso à internet, mas boa parte dessa população tem um acesso restrito e limitado a partir de celular ou mesmo a partir de WhatsApp, né? Então, quando você vai ver, de forma qualitativa, as pessoas não acessam efetivamente a internet. Elas acessam a internet de forma limitada através desses contratos, né, que as operadoras fazem de pré-pago ou pós-pago com o WhatsApp gratuito, o Facebook gratuito e tal. E aí as pessoas têm uma visão muito limitada da internet, assim. Então você tem, considerando que são pessoas pobres, que a maioria da população pobre brasileira é pessoas negras, e que a gente tem também uma grande imagem da população que vive em área rural também, como Verônica falou, que tem uma dificuldade de acesso muito grande. Você tem uma exclusão absurda de pessoas pretas e pardas do campo da tecnologia, da internet, do acesso. Então, se essas pessoas não têm acesso sequer mínimo à internet, como é que elas vão debater tecnologia, como é que elas vão debater internet? Então, também é uma forma de enfrentamento também, a gente promover políticas públicas de inclusão, de acesso à tecnologia para essas pessoas, para incluir a tecnologia no cotidiano do debate das pessoas negras. Isso é algo que vem sendo feito, inclusive, por organizações não só como a Alpaltune, mas organizações também do movimento negro, lá na Articulação Negra de Pernambuco, né? A gente tenta fazer esse debate também, é uma das linhas de ação da gente. E, em última instância, né, mas não menos importante, uma das principais chaves, né, para esse enfrentamento também, que eu acredito, é a urgente regulamentação das plataformas. Né? Isso que está muito associado também, não dá para se desvincular a necessidade de políticas públicas de acesso com a ausência com a necessidade de uma regulamentação dessas plataformas. Né? A gente fica num vazio legislativo sobre a regulamentação das plataformas e permite que a nossa política pública atual de acesso seja liderado pelas demandas individuais privadas das empresas, das grandes plataformas. Assim. Então, a gente precisa essa forma de regulamentação dessas plataformas, formas de regulamentação que impeçam, né, a promoção do racismo, né, que boa parte do racismo virtual é sendo promovido por esse vazio legislativo e a falta de regulamentação nas redes e tal. Então, é fundamental também essa regulamentação das plataformas, é urgente, é algo que precisa ser debatido de forma democrática também com a população.
Muito interessante os aspectos que você traz, José Vitor. Um primeiro aspecto que me chama a atenção é isso, né? Quando a gente está falando de raça e tecnologia, a gente não está falando de uma área de estudo diferente dentro do campo da tecnologia, né? A gente está falando da base da tecnologia, né? De como essas tecnologias são construídas, são observadas, para quem elas são construídas, por quem elas são construídas. Então, acho que é um assunto, inclusive, anterior a toda a discussão que a gente faz sobre tecnologia, sobre internet, né? A questão do racismo estrutural, é estruturante dessas tecnologias também, né? E tem um outro aspecto aí que você traz, e aí eu já queria casar isso com uma pergunta para a Verônica, que é essa questão da inclusão, né? Dessa inclusão digital, assim. Porque tem uma outra camada nessa discussão sobre internet e tecnologias, que é para além delas serem desenvolvidas a partir de uma perspectiva branca, para além da gente precisar de políticas públicas que promovam essa inclusão digital, né? A gente tem também uma coisa de como essas tecnologias chegam nos lugares, né? Especialmente nas comunidades rurais, quilombolas, nas comunidades indígenas também, porque muitas vezes esse acesso à internet, por exemplo, ele chega de cima para baixo, né? Sem diálogo com esses territórios que possuem suas dinâmicas próprias. Então, eu queria saber de você, Verônica, como que a gente pode equilibrar isso, assim, né? Como que a gente pode garantir o direito do acesso à internet, que, como a gente disse aqui, é também o acesso à cidadania, mas também de modo que isso não implique em anular, em modificar completamente as práticas sociais e culturais desses territórios. Então, isso é muito importante de entender de que quando a gente faz uma série de reflexões ou críticas, essa internet, ou o monopólio da internet, da comunicação, a gente não está dizendo de que a gente é, não necessita, que a gente não quer estar incluída, né? Então, ela é importante, então, muitas coisas das nossas vidas começam a funcionar a partir do acesso da internet, porque a gente está falando, mas isso não significa de que a gente não faça as reflexões. Então, o que a gente tem feito, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural e outras organizações, naquilo que a gente consegue alcançar, de fazer as reflexões. Para que a gente precisa da internet? Qual o tipo de informação que a gente precisa consumir? Mas também qual é o tipo de comunicação que é possível a gente também construir? Foi muito comum nesse nosso processo, por exemplo, pessoas trazerem relatos de como, por exemplo, quando chegou a televisão, a energia elétrica, chegou a televisão nos nossos territórios, de como ele, né, modificou, né, o relacionamento, a sociabilidade das pessoas a partir da vinda da televisão. Depois, quando chega da internet, e essa internet ela chega sem nenhum critério, sem nenhuma crítica, sem nenhum processo de reflexão na comunidade, de como também a gente vai consumir comunicação com outros objetivos, com outras que não dialogam com os nossos processos de vida, e vai trazer as transformações, mas ele também corre o risco de acabar também com a nossa questão cultural, com as nossas identidades, com os nossos costumes. A gente começa, principalmente quando da juventude, começa a acessar muita informação de modos de vida que vem de fora. E esses modos de vida local, nosso, eles não estão na internet, eles não estão na televisão, eles não estão no rádio. Então, eles são desinteressantes, eles são, como o José Vitor falou, são sem valores, né? Então, a gente começa a consumir comunicação vinda de fora como algo sendo mais importante e mais valorizado e não os nossos modos de vida. Então, é muito comum, e a gente ainda já teve isso mais forte, mas é muito comum essa coisa de que o rural é o lugar do atraso, o rural é o lugar de quem não teve oportunidade. Ficar no rural significa que você não teve uma chance na vida. Então, os nossos modos de vida, eles não são valorizados. E aí, quando a gente começa a consumir uma série de comunicação, e principalmente vindo pela internet, que não dialoga nada com o nosso modo de vida, então já tende a gente, então, a querer não valorizar esses nossos modos de vida.
E aí a gente vai ver também, a partir dessa reflexão que a gente fez, principalmente da pesquisa, não só da pesquisa, mas também de outras formas também de comunicação, de formação dentro dos movimentos, de que realmente qual é a tecnologia que importa? Qual é a tecnologia que dá conta dos nossos problemas? Qual é a tecnologia que realmente deu conta agora para a gente na questão da pandemia? E a gente vai ver que a pandemia coloca a vida no centro de tudo. Então, vai ser o trabalho do cuidado, vai ser os saberes populares, vai ser o trabalho, principalmente das mulheres, com as ervas medicinais, com as benzedeiras, com as curadeiras, com esses saberes que vão dar conta de trabalhar com tanta criança dentro de casa que está fora da escola, cuidar dos idosos, cuidar de todo mundo. Então, quando a vida foi colocada no centro, a gente viu que as tecnologias realmente o que importavam, né, tradicionais, e aí a gente disse, então, a gente tem uma tecnologia que ela é ancestral, né? Os nossos saberes são ancestrais, e esses são realmente o que dá conta. Então, o que é realmente tecnologia, né? Para que serve a tecnologia? Quais as tecnologias que, na real, dialogam com a nossa vida? Então, a gente ter acesso e também a gente saber também como lidar com essas ferramentas da tecnologia, elas são muito importantes, mas a gente precisa entender de que elas são importantes para a gente acessar uma outra comunicação, né? Que a gente precisa de outros saberes, que são os saberes que realmente deu conta da nossa vida até agora. E não foram as tecnologias construídas a partir das universidades, que também são importantes para a vida, mas não são o que deu conta nessa pandemia, né? Para os nossos territórios não foram, definitivamente não foram. Perfeito, Verônica. Acho que essa reflexão que você traz, né, assim, de uma tecnologia que se pretende universal, dialoga muito bem com a próxima pergunta que eu vou fazer aqui para o José Vitor, que é assim, pensando aqui, né, uma analogia com o conceito de matriz colonial do poder, do Aníbal Quijano, a gente pode falar que nesse início do século XXI, o Vale do Silício, ele pode ser considerado a representação dessa matriz colonial do poder vigente, né? Pensando aqui exatamente nesse aspecto, né? De uma tecnologia que se pretende universal, homogeneizante em algum nível, né? E que tem um mecanismo de funcionamento hoje que é uma exploração contínua das nossas vidas, né? Por meio dos nossos dados, em que as nossas existências, as nossas vivências se transformam numa fábrica infindável de recursos para essas empresas, né, extraírem sua matéria-prima e daí gerarem os seus lucros. Assim, você acha, José Vitor, que faz sentido fazer essa analogia? Para mim faz todo sentido, principalmente levando em consideração o estágio atual, né, do que a gente chama do capitalismo de dados, né, do capitalismo de vigilância. Eu acho que o estágio atual que a gente está, assim, de como funciona o Vale do Silício, né, enquanto essa matriz colonial só revela essa ideia de uma falsa abolição, né, de como se a gente tivesse, em alguma medida, feito uma ruptura com o colonialismo histórico, quando, na verdade, a gente não fez, né, a gente só atualizou as novas formas de opressão e de violência do colonialismo histórico ali, que antes você passava por um processo era um processo de violação das colônias, né, para usurpar matérias-primas, né, que favoreceu depois a tecnologia europeia na Revolução Industrial, inclusive, mas também que se apropriou do nosso imaginário, né, construiu tudo a própria ideia do devir negro no mundo, né, que eu falei anteriormente, foi construída nesse processo colonial, do colonialismo histórico, e a gente está tendo a atualização e a modernização mais eficiente desse processo, né? O novo capitalismo de dados, essa nova colonialidade dos dados, ele captura também, da mesma forma como o colonialismo histórico, tanto nossa matéria-prima,
mas também a nossa alma, nosso pensamento, nosso corpo. Então tem toda uma apropriação, e uma apropriação fundamental do imaginário. Eu achei muito interessante isso que Verônica falou, que Verônica fala, inclusive, com conhecimento de causa e prática até maior do que o meu, né? Porque eu tenho muito conhecimento teórico, eu não vivo em área rural, por exemplo, não tenho tanto esse conhecimento, mas o que Verônica falou é algo que eu já vinha percebendo, assim, outros intelectuais também já vinham percebendo, no sentido de que a tecnologia, né, tem essa função colonial, né, ela é orientada politicamente, e a partir disso ela serve como instrumento de intervenção e de aniquilação de imaginários, de cultura. Assim. Eu fico pensando muito, por exemplo, no contexto das primaveras árabes, né, que aconteceram em 2013. Eu sou uma pessoa jovem, então assim, quando eu estava acontecendo as primaveras árabes, ainda não conhecia tanto sobre tecnologia. Então, eu estava naquela onda do otimismo, como a maioria das pessoas estava, de que, nossa, mas o Facebook, o Google está favorecendo a democracia, está favorecendo a liberdade de expressão. Obviamente, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que não tinha nada a ver de democracia, era uma reatualização da ideologia do branco salvador, né, do colonialismo histórico, que chega ali para oferecer democracia e liberdade de expressão sob regra na prática, intervenção e apropriação desse imaginário, né, oriental. Assim. E você tem a repetição disso em várias situações. Teve nas primaveras árabes, você tem tendo um processo semelhante a esse em Cuba, né, nesse processo, né, que Cuba teve de uma abertura para o mundo externo, e aí uma das primeiras medidas foi essa medida bem inocente, assim, inclusive de ingênua, de permitir que as big techs entrassem em Cuba, né, sobre a ideia de que não vamos favorecer a liberdade de expressão, fazer o acesso das pessoas a outras culturas, e o que você tem a partir desde essa abertura, né, nos últimos anos, vem crescendo em Cuba protestos anticomunistas, algo nesse sentido contra o governo atual, muito fomentado por uma construção ideológica a partir das big techs, né? As big techs permitiram acesso a novos conhecimentos, a novas estruturas de pensamentos fora de Cuba, né? Uma nova ideologia de consumo que não é a realidade de Cuba, e que isso acaba fomentando também, né? Alterando-se o imaginário, altera-se a cultura de uma civilização, de uma comunidade, e aí você vai ter agora um protesto que vem negando, né, essa tradição em Cuba. Né? Você tem a mesma coisa, como Verônica falou, na realidade rural, na realidade quilombola, na realidade indígena, de que vem essas big techs com todas montadas na sua ideologia de consumo, né, do capital, que as big techs promovem nessa ideologia colonial vinda do Vale do Silício, mas que também é uma reprodução da branquitude que outrora foi da Europa, hoje está concentrado na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente. E você tem todo esse mesmo processo que eu ouvi ali no século XIX, você tem agora reatualizado a partir das redes, de apagamento dos imaginários, de apagamento das ancestralidades, em detrimento do que é o novo, o futuro, o moderno, e tudo que não corresponde a isso, que não está no Facebook, que não está no Google, que não está no TikTok também, que é a nova rede, é atraso, né? É atraso, é degradação, é antigo, é ultrapassado. Assim. Então, eu acho que, nessa perspectiva, né, é fundamental que a gente pense em forma de descolonizar e decolonizar também a internet, né, a tecnologia. Descolonizar nesse sentido de que é a ação política de pensar, de construir uma infraestrutura nacional sobre internet, né? Nossa
política pública de internet, né? Nossa infraestrutura é toda vendida, né, para o cenário internacional, assim, por exemplo, o Poder Judiciário, pelo menos aqui em Pernambuco, acredito que outros estados também, a gente faz audiência online a partir do Cisco, né, que é uma plataforma estrangeira. Os nossos dados das pessoas que entram com o processo, todos os dados sensíveis, inclusive de processos que estão em sigilo, estão na mão de grandes corporações. Os dados do Enem, das inscrições, por exemplo, estão na nuvem da Microsoft, né? Se não me engano, o Microsoft Azure, por escolha do governo Bolsonaro, inclusive. Gera até uma coisa muito esquizofrênica que eu acho bem... Por exemplo, né, o governo Bolsonaro constantemente viola a lei de acesso à informação, determinando sigilo sobre coisas que não deveriam ser sigilosas, e aí o próprio cidadão brasileiro não tem acesso àquela informação, mas aí a Microsoft e o Google têm livre acesso, a NSA também dos Estados Unidos tem livre acesso àquelas informações ali. Então, a gente precisa construir, né, para uma questão de soberania estatal mesmo, uma descolonização, né? Construir uma infraestrutura nacional sobre tecnologia, sobre internet, para combater esse colonialismo de dados. E também pensar, e aí eu acho que isso é muito mais difícil, que é depois da descolonização, a decolonização, né? Que é, sobretudo, esse processo de superar esse imaginário colonial da internet, né? Pensar outra forma, pensar o conceito de tecnologia a partir de outro lugar que não seja a tecnologia da perspectiva colonial, do capital, tecnologia associada à eficiência, a avanço, pensar a tecnologia de forma que seja equilibrada com a natureza, né? Uma nova forma de pensar a tecnologia que seja em prol do ser humano, mas não essa tecnologia que a gente pensa, que é a tecnologia construída no imaginário das ficções científicas, inclusive, que é essa tecnologia que vem para superar superar o ser humano e subjugar o ser humano, que é o que a gente tem hoje, né? Que é essa tecnologia do iFood, das plataformas digitais, que, por exemplo, que vem para escravizar o ser humano, né? Vem no processo de aumentar a exploração em vez de melhorar a nossa condição, né? Então, eu acho muito complexo. Isso é um plano realmente a longo prazo, mas é muito do que o Yuki Rui fala, né, na tecnodiversidade, né? A gente tem que pensar uma nova cosmotécnica, né? Uma cosmologia sobre tecnologia que não seja mais esse conceito de tecnologia orientado politicamente ao capital que foi pensado ali no século XIX a partir da Revolução Industrial, né? E é isso. Não, muito interessante essa reflexão que você traz. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando muito na introdução do livro que foi organizado pelo Tarcísio Silva, o Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais. O Emicida faz o prefácio, né? E no prefácio ele fala que a melhor tecnologia de comunicação que ele conhece é o tambor. E o quanto o tambor é essa tecnologia ancestral e que consegue comunicar com as pessoas. Então, acho que é bem nesse sentido, assim, né? De você fazer um giro, um giro mesmo, né? A partir de como a gente pensa a tecnologia, né? De onde vem esse pensamento sobre tecnologia. Isso eu acho bem interessante. Agora a gente vai dar uma pequena pausa na conversa para chamar o quadro Entidade de Luta, em que a gente apresenta as 48 organizações que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Aqualtune Lab. Olá, ouvintes do Batalhas Digitais. Quem fala aqui é Celso Oliveira e eu vou apresentar para vocês o Aqualtune Lab, que é um coletivo jurídico com suporte multidisciplinar que está pautado na elaboração de propostas que comportam a análise das inter-relações entre direito, tecnologia e raça. O nosso grupo é formado por pretos e pretas que são de diversas regiões do país. Temos como objetivo racializar as discussões em temas como uso de tecnologias no sistema jurídico, as tecnologias de vigilância pública e privada,
políticas de proteção de dados, identificação biométrica, segurança na internet, aplicativos móveis e mídias sociais. Nós buscamos compreender, através de um olhar jurídico, técnico, multidisciplinar, bem qualificado, as orientações que os comportamentos que vêm acontecendo na área das TICs, nas áreas da internet, todas as áreas que envolvem as novas tecnologias de comunicação e de massa. Nós estamos discutindo sempre as interseções entre tecnologia e raça e descortinando aí as armadilhas que vêm aparecendo no dia a dia, que vão mantendo o racismo que é estrutural na nossa sociedade. O nosso coletivo ele se reúne uma vez por mês, temos grupos de trabalhos que se reúnem aí a cada 15 dias, que são os grupos de trabalho de formação, oferecemos cursos, grupos de trabalho na área jurídica, então que vão cuidando aí do advocacy, que estamos pleiteando sobre diferentes temas, e grupos de divulgação, e todos e todas são muito bem-vindos a participarem do coletivo Acotune Lab. Você pode nos encontrar através do nosso portal, acotunelab.com.br, ou através das mídias, das nossas redes sociais, no Instagram, Acotune Lab, e no Twitter, Acotune Lab. Um grande abraço a todas e todas e espero ver vocês nessa luta por um mundo digital e físico cada vez melhor. Bom, vamos lá para a pergunta final do nosso podcast, e é uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Eu tenho um amigo que ele diz que no mundo ideal a internet seria desligada na sexta-feira à noite e só retornaria na segunda pela manhã, numa tentativa de fazer com que as pessoas se conectem com as outras, com o espaço à sua volta, com outras temporalidades da vida cotidiana. Eu acho que é bem difícil da gente imaginar isso na prática, mas é uma ideia radical para tentar lidar com mudanças radicais também, né? Causadas em grande parte pelas tecnologias nas nossas vidas. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês um pouco de ideias, possibilidades, caminhos, ações que vocês conheçam que estão refletindo sobre o papel das tecnologias e como a gente pode enfrentar esse futuro, assim, como não enfrentar, mas como a gente pode construir um outro futuro também, né? Que muitas vezes hoje se apresenta de forma distópica e é um futuro extremamente branco, né? Quando a gente vai olhar para as ficções científicas, são basicamente pessoas brancas que estão ali no futuro do mundo. Então, como que a gente pode construir esse outro futuro, assim? E se vocês têm aí algumas ideias, algumas ações que vocês conheçam que estão trabalhando nesse sentido. Verônica? Então, posso. Então, eu queria dizer assim, que talvez desse mundo ideal de que na sexta-feira se desconecta da internet, se retorna na segunda, eu quero dizer para ele que esse mundo já existe, né? E eu praticamente nos finais de semana não tenho acesso, porque simplesmente não funciona, né? Então, em muitos lugares, realmente, quando chega no final de semana, é como se houvesse uma demanda muito grande, e aí quando a gente vai acessar, não funciona. Então, a realidade é que a gente acessa a internet no rural, principalmente com o celular, com dados móveis, e que no final de semana, onde tem a maior demanda, ela simplesmente não funciona. Então, talvez ele se conectando com um lugar, esse mundo existe. Outra coisa que eu queria dizer assim, eu acho que tem umas coisas muito, muito legais e muito positivas da internet. Uma delas é a gente poder, né, a partir desse nosso espaço aqui, ouvir uma pessoa como o José Vitor, que fez essa aula agora, né, e fiquei muito, muito encantada. Então, eu estou aqui em Sergipe, José Vitor está em Pernambuco, Gisele está no Rio, outras pessoas estão em outros lugares do mundo, do Brasil, e a gente consegue fazer esse diálogo, né? Então, a gente consegue fazer esse diálogo que ele pode ser gravado, a gente consegue fazer um diálogo que ele pode ser ao vivo. Então, essa possibilidade, ela é fantástica, né? Porque ela realmente nos aproxima.
E aí eu acho que José Vitor traz reflexões importantes. Isso não quer dizer que a gente, então, vive numa democracia plena, porque agora a gente pode conversar e a gente agora pode incidir, a gente pode interferir no cotidiano, na vida. Não é assim. E aí eu acho que a gente amadurece muito na nossa reflexão do papel da internet a partir aqui no Brasil das eleições, né, de 2018, de como essa internet ela é usada para, né, produção. É a primeira experiência de que a gente vai ter no Brasil da internet ser usada como um instrumento mesmo de propaganda política, do uso das fake news, de projetar um candidato, um mito, bababá, e ter esse resultado que a gente teve. Então, essa é a nossa experiência dela ser usada dessa forma em massa, e aí a gente traz grandes reflexões. Então, essa internet, ela serve para alguns objetivos, ela serve para alguns projetos, e aí e essa história de que a gente tudo hoje tem que colocar acessor, como a gente acessa muito da nossa internet no celular, para acessar os apps, os programas, não sei o que, tem que concordar, tem que colocar lá os nossos dados, e que vai para uma nuvem, e a gente descobre que a nuvem, na verdade, ela é bem terrestre, né? Ela existe de forma física, lógica, e que tem um lugar de que tem umas 5 pessoinhas aí, 5 corporações aí que têm usado os nossos dados com objetivos de mercado. E no Brasil, onde se navega, né, livremente sobre esse mundo, sem nenhuma regularização, então eles são donos da internet e são os donos da comunicação. Então, essa é uma reflexão importante que a gente faz, e o José Vitor nos trouxe, assim, né, bem, dados e o processo histórico. Então, essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar. Uma outra de como a comunicação ela é uma necessidade na nossa vida. Então, a comunicação não é uma coisa supérflua. Então, para mim saber como é que está meus filhos, para mim poder estudar, então, uma série de exemplos que a gente podia citar aqui, e agora nessa questão da pandemia, de como a gente se prevenir, como é que a questão da vacinação, então, ela é uma necessidade. Sendo uma necessidade, como é que a gente, que está agora atravessando, e, por exemplo, no rural, a questão da pobreza, do aumento da pobreza, da volta da pobreza, da perda de renda, como é que eu vou garantir, né, recurso para garantir esse meu direito do acesso à comunicação e do acesso à internet? Então, como é que eu vou tirar, como é que a gente vai tirar da boca, como é que a gente vai tirar da boca dos nossos filhos para garantir esse acesso à internet? E aí a gente vai ver de que esse direito, ele é muito caro. E aí, entre eu garantir a comida e garantir a comunicação, fico no dilema, né? Que às vezes garanta a comida, às vezes garanta a comunicação. Para você ver de como ele é tão necessário que às vezes eu tenho que optar de não ter certa comida para ter a comunicação, porque senão eu vou ficar totalmente isolada do mundo e isso não é mais possível, principalmente quem tem juventude, quem tem filhos em casa, porque precisa, né, se comunicar, precisa da escola. Então, é um grande dilema que você tem que escolher entre comer e ter acesso à comunicação. Eu acho que é uma questão. A outra questão é de pensar, então, qual é essa comunicação que a gente está consumindo. Então, assim, eu acho que a internet traz questões importantes de ela não é democrática, ela tem dono, ela não é das nuvens, tem pessoas que estão armazenando nossos dados, que estão fazendo uso, mas ela nos coloca numa situação de que eu posso acessar alguns mecanismos, algumas formas, e esse podcast é um exemplo, de que eu não necessito mais da televisão de seu fulana, que eu não preciso mais do rádio do seu fulano para me comunicar. Então, hoje eu tenho um outro mecanismo do acesso à comunicação, que mesmo com todas as dificuldades, a partir do meu celular, eu posso me conectar e eu posso ter um outro tipo de comunicação e eu posso ter um outro tipo de informação. Porque, veja, aqui no Nordeste,
sempre foi marcado por concentração de terra, água e comunicação. Então, os donos da terra são os donos da comunicação. Os donos da política são os donos da comunicação. Então, quando a gente pega as grandes famílias, né, em cada estado do Nordeste, e aí José Vitor sabe quem é no Pernambuco, eu sei quem é em Sergipe, quem está no Maranhão sabe quem é no Maranhão, vai ser o mesmo dono da TV, o mesmo dono do rádio, e que a gente jamais teve acesso, né, a esses meios. Então, a internet possibilita isso, de que eu possa, então, produzir uma comunicação que eu não necessito desses donos dessa comunicação. Mas a minha briga agora virou com uma corporação, um dono que eu sequer conheço. Eu sei quem é o dono da comunicação do Sergipe, mas eu não sei quem é o dono da Microsoft e de tudo mais. Então, a luta vai para um outro campo também, né? Então, a luta vai para um outro campo, mas o acesso e as formas de comunicação também vai para um outro campo. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa tirar do que é que a gente pode tirar de proveito disso. Então, essa oportunidade de estar ouvindo José Vitor, de estar ouvindo todo mundo, e dessa oportunidade que eu posso, então, e nós estamos fazendo isso enquanto movimento, aprender a lidar com algumas ferramentas de comunicação para que eu possa me comunicar com as minhas companheiras, para que eu possa me comunicar com o restante da sociedade, para que eu possa criar uma outra narrativa de vida, de experiência, de projeto de sociedade, que não é esse como o José Vitor disse, da branquitude, da decolonialidade. Então, assim, eu posso pensar em ampliar minha voz para criar uma outra narrativa e disputar essa narrativa na sociedade. Agora, essa disputa, ela não se dá, repetindo assim, ela não é tão tranquila. Então, a internet está aqui, é livre, e todas nós podemos... Não, mas ela me coloca no outro campo da disputa. E aí eu acho que é importante isso. Então, a partir dessas reflexões que a gente faz, da comunicação como uma necessidade, da internet, de como ela interfere nas nossas vidas, e a gente traz o caso concreto das últimas eleições, de como ela interferiu e está interferindo nas nossas vidas até hoje o resultado disso, e a gente ainda está vivendo isso, porque depois da eleição, acho que a grande experiência que a gente vai vivenciar é agora dessa contra-informação na pandemia, dessas negações e de tudo mais, que vai ser usada isso, e no meio rural ela chega com força, com força muito através dessa programação religiosa, essas comunicações aí fundamentalistas, que, esse é um outro dado, que na pesquisa revelou de como nossas mulheres ouvem muito isso. Então, se as nossas mulheres ouvem muito essas questões das correntes, não sei o quê, então vamos pegar essa forma e vamos transformar em algo positivo. O que é o positivo? Que a gente cria uma outra narrativa e disputa essa narrativa nessa sociedade e disputa essa narrativa nesses meios de comunicação. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Então, pegar daquilo que a gente consegue ter de domínio de todo isso que está sendo criado, que a gente consegue ter de conquista de espaço e colocar essa luta da comunicação nesse outro campo. Isso não quer dizer que o outro campo lá da disputa também, do outro meio de comunicação, ele perde força ou que ele perde um valor, né? Ele continua existindo, porque o rádio continua sendo mais ouvido, a televisão chega, né? Os canais abertos chegam nas nossas casas aí, né? Então, são campos diferentes, mas continua um outro campo. Então, são dois campos aí que eu acho que nos coloca, então, como desafio de disputar. É um pouco disso. Então, ou seja, a gente tem que se preparar para nós mesmos fazer nossa comunicação e disputar aí com esse povo, e cada vez mais nosso povo ouça a gente e não ouça esse outro povo que só quer trazer, né, reforçar nossa mentalidade de submissão, de colonização. É isso. Obrigada, Verônica. Eu acho que o Tiago precisa sair agora, né, Tiago?
Como tá aí? Você consegue segurar mais 5 minutinhos? Como tá isso? Pode ser um pouquinho. Oi, eu não consegui te ouvir, falhou. Centímetros. Tá bom, 5 minutinhos então. Então, Eu consigo pode... segurar 5 minutinhos. Tá, perfeito, obrigada. Então, Zé Vitor, acho que já pode. Então, ações, né, desse sentido, assim, eu puxar um pouco a sardinha para minha organização, né, tem o Alcotuni Lab, é um espaço que tem feito esse debate, né, recentemente a gente fez a segunda edição do curso de formação em Direito e Antirracismo e na Tecnologia. Foi um curso bastante interessante, assim, durou, acho que foram 4 finais de semana, que a gente debateu teve aula, né, desde sobre marco civil da internet, LGPD e direitos digitais, até aulas técnicas sobre redes neurais, visão computacional, pensamento computacional. Foi um curso bem completo, assim. Então, o Alcotuni Lab tem feito esse espaço. Eu diria para algumas pessoas também se atentar a algumas ações do movimento negro em si, né? Eu pela Articulação Negra de Pernambuco, aqui em Pernambuco, mas nacionalmente a gente tem a Coalizão Negra por Direitos, que é uma coalizão de vários movimentos negros do Brasil inteiro, e que entre algumas dessas pautas, né, estão colocadas também essa questão, essa preocupação com a tecnologia. A gente tem notas publicadas nesse sentido, que vem tentar racializar esse debate também. Ações mais diretas, assim, eu acho muito interessante, não é algo que eu conheço muito de perto, mas eu acho uma ação muito massa, que é a da Preta Lab, né, que elas fazem nesse processo de inclusão de pessoas pretas na internet, não só através de conhecimento e racialização do debate, mas a inclusão material mesmo, né? Você dar notebooks a pessoas pretas de periferia acessarem a internet. Então é um trabalho muito interessante, assim. E além disso, acho que na esfera individual, assim, né, resgatando aquilo que eu falei sobre a ideia de decolonialidade, né, e de como é um processo difícil, né, se decolonizar, e aí quais sugestões para a gente iniciar esse processo de decolonização, sabendo que vai demorar muito e tal, mas como a gente pode dar um passo nesse sentido. Eu sempre gosto de pensar que um dos principais pilares do processo colonial não é só, além do empobrecimento material, né, da aniquilação material ali, dos recursos, das matérias-primas, é também o imaginário, né? E esse é o que mais... O imaginário, né, é o que mais demora para você conseguir se livrar. Assim, a gente passa por processos de independência do colonialismo, mas a gente não consegue ainda se livrar da colonialidade que está na nossa mente, assim, nesse imaginário. Então, ele é muito mais difícil. E aí eu acho que um mecanismo muito legal de a gente combater isso, de a gente construir uma nova colonialidade, uma anticolonialidade, é a literatura, é a arte, né? Porque é através da arte que a gente constrói imaginários e tal. A gente pensa que literatura, que arte está sempre associada a uma coisa de entretenimento, mas o ramo da ficção científica dentro da arte, ele foi responsável por boa parte da nossa construção do imaginário colonial. A gente teve, durante boa parte do século XX, ficção científica construída por pessoas brancas, europeias, e toda a nossa concepção sobre tecnologia, essa concepção colonial que a gente tem, foi construída em cima desses imaginários da ficção científica. Então, eu acho importante que a gente, nesse século agora, né, se debruce sobre outras narrativas, a narrativa do outro, né, fora do âmbito colonial ali, né, e a gente se debruçar sobre narrativas de ficção científica de autores negros, como a Tomi Adeyemi, como a Octavia Butler, como algumas autores de África também, como a Nnedi Okorafor, que são ficção científica africana. Aqui no Brasil também a gente tem o Fábio Cabral, que trabalha também a estética do afrofuturo, o afrofuturismo, dentro da literatura brasileira, na ficção científica negra. Assim. Então, é interessante que a gente
reavive o nosso imaginário a partir de outras perspectivas que não essa europeia. É um principal passo assim, para a gente começar a pensar a anticolonialidade, assim, né? Nosso pensamento livre. Assim. Muito bom, gente. Adorei as ideias que vocês trouxeram, as perspectivas. Em nome da Coalizão Direitos na Rede, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada, Verônica. Obrigada, José Vitor. E a gente termina aqui mais um episódio do podcast Batalhas Digitais. Até a próxima.